Bonitos, eu sei que estão com saudade de mim, não tinha gravado nenhuma aula para vocês ainda. Nós vamos falar um pouquinho de divisão celular, né? Só lembrando, né? Quando eu falo de célula, a professora desenha célula como ninguém, né? Na quarentena eu continuo aperfeiçoando meu desenho, né? Só lembrando, membrana plasmática, citoplasma, núcleo. Nós falamos anteriormente do núcleo, que é o comandante celular, e a divisão celular vai ser comandada aqui, né? E vai ocorrer aqui dentro do núcleo. Por quê? Porque vai ocorrer uma divisão do DNA celular. Quando a gente fala em divisão celular, nós vamos falar de dois tipos de divisão celular. Nós vamos falar de um tipo de divisão celular que se chama mitose. A mitose é que ocorre nas células somáticas. Quem são as células somáticas? São todas as células do nosso corpo, da pele, dos músculos, do intestino, né? As células, qualquer célula do nosso corpo, exceto os gametas, são células somáticas. Né? Então, a mitose ela está ocorrendo no corpo de vocês agora. Vocês estão assistindo a aula e as nossas células estão fazendo mitose, as células epiteliais, as células musculares. Algumas fazem mitose com mais frequência, né? Como uma célula lá do intestino que faz mitose 2 vezes por dia, se divide 2 vezes por dia. Algumas com menos frequência, como as células do fígado, que se dividem 2 vezes por ano. Mas essa mitose está sempre acontecendo. Para quê? Para renovação celular, para crescimento, né? Então, para que as nossas unhas cresçam, o nosso cabelo, né? Ah, me machuquei, me ralei tudo, caí de moto, caí de skate, sei lá eu o quê. Aquele machucado que eu fiz vai ter que ser, vai ter que ter uma reconstituição celular ali. O nosso corpo, através de mitose, vai se dividir, aquelas células vão se dividir, a gente já vai ver como isso acontece, né? Para que se reconstitua aquele tecido que foi danificado. Quando eu tiro a casquinha do machucado, eu tô acabando com aquela mitose toda que aconteceu. Meu corpo vai ter que dividir novamente. E vai ter um outro processo de divisão celular, chamado de meiose, que a gente vai ver depois, tá? Lembra da professora sempre fala, que nem Jack o Estripador, por partes. Vamos começar com a mitose e depois vamos falar da meiose. A meiose, ela ocorre pela formação de gametas, formação de óvulo e de espermatozoide. Na menina, os óvulos são formados na fase intrauterina. Então, a meiose, ela ocorre na fase intrauterina. O que significa isso? Na fase que a gente está na barriga da mãe, né? E ela só se conclui na fase que a gente entra na adolescência, a partir da menarca, que começa a liberação dos óvulos. No menino, que está sempre produzindo espermatozoide, começa na fase da adolescência e vai ao longo da vida. Claro que uma pessoa mais velha não tem uma eficiência na produção de célula germinativa como uma pessoa jovem, uma pessoa mais nova, mas acontece ao longo da vida. Só que, para que a célula se divida, para que ela passe por esse processo de mitose, ela precisa se preparar. Vamos imaginar que vamos fazer uma festa. Temos as meninas aí que fizeram festa de 15 anos, algumas a professora foi convidada, fui, né? E aí vai fazer aquela festa, precisa se preparar. A célula também precisa se preparar. Ela entra num período de intérfase. Intérfase é quando ela vai se preparar para se dividir. As pessoas falam que a célula está em descanso na intérfase, muito pelo contrário, ela está se preparando para se dividir, né? A intérfase, ela dura 90% do tempo da célula, né? É como quando eu usei a comparação com a festa, a gente fica preparando a festa 6 meses e ela dura 6 horas, né? Quando dura, né? Então, percebam que a célula ela vai se preparar, né? Nesse período ela vai aumentar o volume, ela vai aumentar o tamanho, as organelas vão se multiplicar, ela vai produzir energia na forma de ATP, ou seja, a respiração celular vai acontecer com mais frequência. Por quê? Porque ela precisa se dividir. Essa intérfase é dividida em 3 partes: G1, S e G2. A G1 é a fase mais longa da intérfase. É a fase que o DNA se forma em cromatina, acontece um aumento do tamanho da célula, a síntese de RNA e de proteínas é muito grande
E ocorre também uma coisa bem importante aqui, um ponto de controle de DNA, para ver se não está produzindo um DNA danificado. E para dizer, é como se checasse, essa célula pode se dividir, né? Vamos checar. Então, é nessa hora, tem essa checagem. Aí, tem a fase S. Não, só o desenho aqui. Continua maravilhoso, né? A fase S é S de quê? S de síntese. Síntese de DNA, produção de DNA. Por quê? A célula na mitose, uma célula com 46 cromossomos, vai dar origem a duas células com 46 cromossomos. Ora, bolas castanholas, se eu tenho 46 cromossomos e eu vou dar origem a duas com 46, a conta não fecha, né, cara pálida? Então, precisa acontecer o quê? Uma multiplicação desse DNA, que é essa fase de síntese. Eu tenho aqui o cromossomo bem lindo, que vai se multiplicar e vai formar o cromossomo como a gente está acostumado a ver. Vocês fizeram o trabalho de vocês aí? Alguns não fizeram, né? E ganharam 0, né? Ainda está em tempo de fazer. Viram, né, que o DNA ele tem o cromossomo tem as cromátides e tem o centrômero, né? Então essa multiplicação acontece aqui nessa fase S, nessa fase de síntese. Depois, eu vou apanhando aqui, mas eu vou aprendendo. Nós temos a fase G2, que é a fase onde ocorre ainda uma síntese de proteínas, ocorre uma duplicação de organelas. Os centríolos, a gente viu o centríolo lá no comecinho do ano, na sala de aula ainda, né? Quando eu coloquei aquelas duas células lá no quadro, me lembro como se fosse hoje, apesar de fazer 5 meses, né? E lá tinha o desenho dos centríolos. Aquele que é um aluno aplicado, top das galáxias, vai ter lá no caderno o desenho, porque eu ainda dei xerocada, né? Os centríolos são as organelas que vão agir aqui, que são importantíssimas, porque eles vão emitir as fibras do fuso, que vão ajudar, que vão separar os cromossomos na hora da divisão celular. E também aqui tem o ponto de controle, ou seja, há o controle de DNA, para ver se o DNA não está danificado para que a divisão aconteça. Então, a célula passou por G1, S, G2 e o pi, ela pode se dividir. A divisão celular, ela cai no vestibular, gente, ela não cai, ela despenca, ela cai assim, vai ter divisão celular lá no vestibular, porque é um conteúdo muito importante dentro da biologia. E aí, quais são as fases dessa divisão celular? A prófase, metáfase, anáfase e telófase. Tem uma frasezinha muito legal, né, que o ano passado, todos os anos eu trabalho com os alunos e eles conseguem se ligar, que é: prometa a Ana telefonar. Prófase, metáfase, meta, anáfase, Ana, telófase, telefonar. Então, prófase é a primeira fase da mitose, metáfase, anáfase e telófase. Preparem-se porque as cenas são fortes a partir de agora com os meus desenhos. Prófase. Olha que linda. Nossa, eu me admiro com meus desenhos e com a minha capacidade. A prófase é a primeira fase da mitose. É a fase mais longa, né? Ocorre um deslocamento dos centríolos. Os centríolos são esses aqui, né? Eles vêm para os polos da célula. Ocorre a formação do fuso mitótico, que são essas fibras aqui. Mas a célula ainda tem a carioteca, que é a proteção do núcleo, que vai se desfazer nesta fase. Então, ela vai desaparecer, por quê? Senão, como é que as fibras do fuso vão chegar até os cromossomos? Precisa se desfazer esta carioteca. Então, nessa primeira fase, que é a mais longa, ocorre, então, deslocamento de centríolos, fuso mitótico, carioteca desaparece. E passa para a segunda fase, mais linda ainda, que é a metáfase. Metáfase, gente, por que se chama metáfase? Porque os cromossomos estão alinhados no meio, forma-se uma placa aqui no meio de cromossomos, né? Eles se alinham e aí as fibras do fuso, que são emitidas pelos centríolos, vão chegar até o centrinho aqui, ó, dos cromossomos, que a gente chama de centrômeros. Né? Então, ocorre a formação da placa equatorial, linha do Equador, lá na geografia, quem faltou a aula, só lamento, né? Ocorre esse alinhamento e ocorre uma maior condensação do DNA.
que é leite condensado? É concentrado e é gostoso, né? Então, aqui o DNA está condensado. Nessa fase, é a fase que eles usam para estudar a estrutura celular, para fazer o que a gente chama de cariótipo. O que é o cariótipo? O cariótipo é a foto dos cromossomos, ou seja, eu consigo ver os cromossomos, né? Cada célula do nosso corpo tem 46 cromossomos. 44 são chamados de autossômicos e 2 são os cromossomos sexuais, exceto o óvulo, que tem 23 cromossomos, e o espermatozoide, que tem 23 cromossomos. Então, esse cariótipo é feito aqui nessa fase. Essa fase é a fase de maior condensação do DNA, dos cromossomos, tá? E aí, como as fibras do fuso vieram aqui, nesta fase que é a anáfase, as fibras puxam cada cromátide irmã para um lado e ocorre essa separação, né, das cromátides irmãs. Para quê? Para partir para a última fase, que é a telófase. Na telófase, as células os cromossomos já separaram, ocorre a formação da carioteca novamente, né? Os cromossomos estão separados aqui, as cromátides irmãs, ocorre uma descondensação, o que antes estava muito junto, muito condensado, agora está separado. E a célula vai passar por um processo chamado de citocinese, que é o quê? A divisão, a separação do citoplasma para se formar duas células, né? Eu disse que uma célula com 46 dava origem a duas células com 46. Então, para que se formem essas duas, precisa ocorrer a citocinese, tá? A professora tentou aqui explicar de uma maneira bem simples. Se a gente for olhar o livro de vocês, ele complica bastante a vida da gente, né? Então, a professora gostaria que vocês anotassem tudo o que eu falei aqui, inclusive esses desenhos lindos e maravilhosos no caderno de vocês, né? Como se fosse um resumo. Então, faz esse resumo no caderno, bate fotinho, anexa no Classroom para mim. E aí, eu vou postar. Opa, é só 2 O, Danusa, tá? Então, eu tô com vontade de escrever O. E aí, eu vou postar uma outra atividadezinha para vocês fazerem junto com isso. Tá, gente? Saudade de vocês. Abraço.